noite, meus amigos. Bem-vindos ao primeiro Conexão América, um programa onde você vai ter a oportunidade de saber o que se passa nos Estados Unidos sem o bullshit dos correspondentes internacionais da grande mídia brasileira. Eu começo o programa de hoje apresentando a vocês o meu amigo Dr. Marcelo Ribeiro. Doutor, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Uma satisfação enorme estar fazendo esse programa com você. A gente já vem conversando sobre isso há um tempo. Finalmente, começamos e bola para frente. Vamos lá. Meus amigos, o Marcelo, o Dr. Marcelo Ribeiro é médico, mora aqui já há muitos anos nos Estados Unidos, mora na Flórida. Mas além de médico, ele é uma figura inteligentíssima, um amigo, tem uma visão muito aguçada dos acontecimentos americanos. E não só dos acontecimentos americanos, mas ele tem um fígado que eu jamais teria, porque ele assiste todas as noites o Jornal Nacional, assiste o Fantástico, a gente tira um sarro dele danado, porque a gente pergunta, pô, mas quem que assiste o Jornal Nacional ainda? Mas a gente sabe que tem gente que assiste e que muita gente se informa ou se desinforma sobre os acontecimentos americanos pela grande mídia. E isso é um perigo, mas é uma oportunidade muito grande da gente mostrar o que está acontecendo aqui. Marcelo, eu queria que você falasse por que é importante para o espectador saber o que se passa nos Estados Unidos de verdade. É só uma curiosidade? É só para acompanhar por curiosidade da política americana? Qual é a diferença entre acompanhar a política americana e acompanhar, sei lá, a política argentina ou inglesa? Bom, a resposta é não. É muito importante acompanhar a política americana e eu vou explicar por quê. Muita gente me faz essa pergunta: por que eu vou perder meu tempo? Tanta coisa no Brasil acontecendo e eu vou perder meu tempo entendendo o que está se passando no New York Times, o que o Washington Post, a CNN americana estão reportando. A resposta é relativamente simples. Tudo que acontece no Brasil hoje foi importado dos Estados Unidos quando o assunto são movimentos culturais de esquerda, né? Eu acho muito interessante porque eu cresci escutando que nós da direita, nós conservadores, importamos todo tipo de lixo da cultura americana, né? Nós somos lambe-botas dos Yankees, mas na verdade é o contrário, né? A esquerda brasileira importa todo o lixo produzido pela esquerda americana, vai chegar ao Brasil mais cedo ou mais tarde, né? O epicentro da formação intelectual, dos think tanks, né? De todos os movimentos racialistas, LGBT, movimentos de transgênero, feminismo, tudo começa nas universidades americanas, que foram ocupadas, e existe muita pesquisa a respeito disso, é algo que não tem nenhuma controvérsia, foi ocupado pela esquerda americana radical, e eles produzem todo esse pensamento, essas técnicas e táticas culturais, que é repercutido pela grande mídia americana, que também é tomada pela esquerda radical há muito tempo, e isso depois vai chegar mais cedo ou mais tarde ao Brasil, né? Às vezes chega traduzido do inglês para o português, às vezes eles portam o termo, então são os termos, são os movimentos, os objetivos, todos são mais ou menos os mesmos. É bastante universal, né, globalizado. Então, eu acho importante que o brasileiro esteja antenado no que está acontecendo nos Estados Unidos, porque mais cedo ou mais tarde isso vai chegar ao Brasil da mesma forma, e o brasileiro já vai saber, já vai ter anticorpos, né, produzidos, já vai ter o conhecimento e todos os argumentos já preparados para poder se defender dessa onda cultural de extrema esquerda que é produzida nos Estados Unidos e importada pela esquerda brasileira. Doutor, você usou o termo médico com propriedade naturalmente, né? Anticorpos. Eu gosto de dizer que, além dos anticorpos, existe uma questão que funciona como uma espécie de bola de cristal. Então, se você quer saber o que vai acontecer no Brasil
daqui a alguns dias, pelo menos 2 dias depois, e às vezes anos depois, acompanho o que está acontecendo aqui dentro dos Estados Unidos. Muita gente me pergunta como é que eu acerto, o que vai acontecer, como é que eu tive tantos acertos. Bom, os acertos vieram assim, acompanhando de perto a política americana. E uma das coisas que nós vamos falar hoje, o tema central do nosso primeiro programa é o Black Lives Matter. Eu queria, doutor, que você começasse instruindo o nosso espectador sobre o que é o Black Lives Matter. Tem tão pouca coisa na imprensa brasileira sobre o Black Lives Matter, tem tão pouca informação. A gente fez uma busca rápida hoje, tão pouca coisa. O que é o Black Lives Matter, doutor? Como é que começou esse movimento? Como é que. O que eles acreditam? O que significa? Fala um pouquinho. É engraçado que eu estava, num desses dias que eu estava assistindo o Jornal Nacional, como você bem disse, eu vi uma manifestação no Brasil, isso foi semana passada, antirracial, né, antirracismo, e um rapaz segurava um cartaz que dizia "Vidas negras importam". Eu me pergunto, quantos brasileiros leem esse cartaz e acham que foi a ideia do rapaz de que vidas negras importam, né? E não uma tradução de um movimento dos Estados Unidos, e nós vamos explicar que movimento é esse, trazido para o Brasil, né? E aí, quem que não concorda que vidas negras importam? Todo mundo concorda que vidas negras importam. E é assim que eles camuflam, né, os verdadeiros objetivos dele. Então, o Black Lives Matter, ele surgiu em 2013, né, uma hashtag Black Lives Matter, depois que um rapaz, um latino, aqui na Flórida, entrou em confronto com um negro, e esse negro acabou morrendo, né? O nome do latino é George Zimmerman, e o negro que morreu era um rapaz, um jovem chamado Trevor Martin, né? E depois a gente pode, num outro programa, conversar sobre o que aconteceu. Esse Mas, caso ficou conhecido aqui dentro dos Estados Unidos, foi uma comoção nacional, não tão grande quanto agora contra o George Floyd, mas sem dúvida uma grande comoção. exatamente. E o que aconteceu foi que, a propósito, é bom frisar que esse caso aconteceu na época que Barack Obama era o presidente, né? E o Attorney General, como é que fala em português? Eu não sei qual é a Procurador-geral. tradução. O Attorney Procurador-geral General era é procurador-geral e ministro da Justiça ao mesmo tempo. isso, o Barack Obama era um negro ativista, né, que olhou esse caso de perto, né? O Zimmerman, o George Zimmerman, foi absolvido, né? Que ele teria agido em legítima defesa. Então, os ativistas do movimento negro se revoltaram com o resultado do julgamento e lançaram o Black Lives Matter, né? Depois, um ano depois, em 2014, em Ferguson, Michael Brown foi morto por um policial, né? Um jovem negro que foi morto por um policial também, e a cidade foi queimada, e o policial também foi absolvido, porque depois ficou provado que o Michael Brown tentou matar o policial, tentou tomar a arma dele, e na briga o policial conseguiu atirar no Michael Brown, né, e se defender. Daí em diante, 3 ativistas do movimento negro decidiram fundar esse movimento chamado Black Lives Matter, né? E daí, então, toda vez que acontece um caso controverso, né, desse, como aconteceu recentemente com George Floyd, que nesse caso não foi controverso, foi realmente uma coisa terrível, horrível. Quem assiste o vídeo vê que foi uma coisa cruel, e ele não merecia ter morrido daquela forma, de forma alguma. E eu acho que todo mundo que se revoltou com aquele vídeo, com aquele acontecimento, tem toda a razão de se revoltar. Se você não se revoltar, você não tem coração, né? Inclusive, todos os conservadores, os veículos conservadores, Fox News, o próprio presidente Trump, Exatamente. todos eles falando uma unanimidade em torno do repúdio à forma como o policial conduziu a operação. Exatamente. E o policial foi demitido imediatamente, está preso e vai ser julgado, né? Então, o Black Lives Matter usou, né, essa situação
para voltar às ruas, para engajar as pessoas. Inclusive, teve uma pesquisa recente que a popularidade do Black Lives Matter cresceu muito, né, ultimamente. As pessoas botaram lá o quadrinho negro, né, no Facebook para dar apoio ao Black Lives Matter. Mas a gente vai conversar hoje e vai discutir que o Black Lives Matter de bom não tem nada, né? Vamos começar falando aqui. Eu fiz nós fizemos aqui uma rápida pesquisa sobre como é que a mídia brasileira cobre o Black Lives Matter quando cobre. Porque essa questão racial é uma questão um pouco estranha no Brasil. Toda vez que ela é importada com uma certa estranheza, né? Uma coisa estranha para o brasileiro tratar desse assunto. Um país que já teve e sempre teve uma relação e uma miscigenação muito grande. Mas vamos ver como é que a imprensa brasileira trata o Black Lives Matter. E eu peguei simbólico aqui uma publicação da Toda Team, que faz parte do UOL, é uma revista clássica que já tinha aqui quando eu era adolescente também, que os adolescentes leem. Vamos ver o que a Toda Team, como é que a Toda Team se refere ao Black Lives Matter. Eu vou abrir aqui a tela, doutor. E vamos lá. Ela diz que, e eu vou grifar aqui, que o Black Lives Matter é uma organização que se propõe a lutar não só contra a brutalidade policial, como também contra as condições econômicas, sociais e políticas que oprimem os negros dos Estados Unidos. E aí ele conta aqui da fundação do Black Lives Matter, das três ativistas que o doutor falou, conta um pouquinho das ações, fala do apoio dos famosos, Beyoncé, Bono Vox, Pharrell, Rihanna, Chris Rock, Alicia Keys, apoio do Barack Obama, e fala até um pouquinho do Black Lives Matter no Brasil. Será que isso está fidedigno, doutor? Vamos ver como é que o Caio Blinder está tratando aqui esses protestos do Black Lives Matter. Quer falar um pouco sobre o que o Black Lives Matter começou a fazer depois da morte do George Floyd? Como é que o Black Lives Matter se comportou, doutor? Sim. Você quer que eu fale o que o Caio Blinder escreveu? Não, primeiro? Vamos explicar para o direto? espectador o que a gente volta para o Caio Blinder. Mas vamos explicar para o espectador o que aconteceu. O George Floyd morreu pressionado, e aí como foi que o Black Lives Matter começou a se comportar nos Estados Unidos? Com os protestos, destruições de estátua, riotings e coisas do gênero. Exatamente. Então, o Black Lives Matter, é bom entender isso. A gente vai depois falar um pouco mais sobre o Black Lives Matter não é uma entidade isolada. Ele tem ligações com outros grupos e movimentos, inclusive alguns financiados, muito bem financiados por bancos e contas multimilionárias. Inclusive George Soros tem ligação indireta ou talvez direta. Talvez governos internacionais, né? Talvez governos internacionais. Então, eles se uniram, né? Eles meio que se juntaram ao Antifa, né? Que vocês ouviram no Brasil, provavelmente, o Antifa como um antifascista, né? Que é uma piada. Todo mundo que conhece o Antifa, um pouco do Antifa, sabe que os métodos deles são fascistas. Os antifas são fascistas, né? Eles se chamam antifascistas para poderem para tomarem atitudes fascistas, e quando eles fazem isso, eles dizem, não, mas como é que eu posso ser fascista se eu sou antifascista? Tem que ser uma pessoa um pouco limitada intelectualmente para cair nessa, né? Mas, vamos lá. Então, eles se juntaram ao Antifa e eles basicamente começaram a fazer o que eles sempre pregaram, que é burn down this ass, né? Essa merda, né? Vamos queimar isso aqui. E começaram a tocar fogo em tudo, e começaram a destruir tudo, violência, né? Então, esses protestos que a mídia insiste em dizer que são pacíficos e que foram sequestrados por radicais no final do dia, é uma mentira, né? Existem pessoas que estão ali com ideias pacíficas,
mas é um movimento gerado por radicais comunistas, radicais que têm a ideia de destruir tudo, né? E isso está muito claro no manifesto deles, nas origens deles. A gente vai desenvolver isso melhor, né? Como diz um comentarista político aqui, o Tim Pool, eu vou mostrar os recibos, né? Eu vou provar o que eu estou falando. Eles são radicais comunistas, eles não são social-democratas, são radicais comunistas que têm a ideia deles de destruir o capitalismo nos Estados Unidos. Isso aí não tem a menor controvérsia, né? Isso nunca vai chegar na imprensa brasileira porque não tem interesse e não tem capacidade, inteligência, não sei. Mas, basicamente, eles começaram a tocar fogo em tudo, inclusive uma área em Seattle, né, foi tomada por esses radicais, esses anarquistas, do Black Lives Matter, do Antifa, expulsaram a polícia daquele. Foram 6 quarteirões, né, que eles tomaram conta, criaram uma fronteira, uma border, né, são contra, botaram seguranças armados na fronteira, expulsaram a polícia e tomaram conta daquele lugar, com o aval da prefeita, que é a responsável pela segurança do local, né. Então, a prefeita falou que era um verão de amor, né, que estava acontecendo ali. Então foi basicamente isso que aconteceu. E se o Paulo quiser, a gente pode começar a falar um pouco de quem são, né? Eu quero Black Lives falar, Matter. eu só quero contrapor a tua visão, porque não é isso que eu estou lendo aqui com o grande conhecido jornalista brasileiro. Eu vou abrir aqui para o espectador a tela para ele poder acompanhar. O nosso querido Caio Blinder, ícone da correspondência internacional, está aqui nos Estados Unidos há não sei quantos anos. Ele tinha um papel importante de ser o sparring do Paulo Francis no Manhattan Connection. E tá aqui, vamos ver o que o Caio Blinder tá achando disso. O que o Caio Blinder tá dizendo aqui. O que você leu aqui do Caio Blinder, doutor? Primeiro ele faz uma dá uma passada de pano, né, na destruição dos monumentos, né? Ele escreve lá no site dele, na página dele do Facebook, ele bota um artigo lá, que ele diz que eu vou dizer as palavras dele: o mundo se ajusta e nesses ajustes há excessos, né? Então ele Excessos estava e falando bizarrices. Há de excessos e bizarrices. bizarrice. Aí ele ainda diz: HBO, coloca e o vento levou no catálogo. E para ele é o grande problema que está acontecendo. Exatamente. Então, esses radicais começaram a destruir monumentos, estátuas a granel, a la Vonter, né? O problema são os excessos, é quando destrói o Churchill, né? Como se outras estátuas, como se eles tivessem limite, né? Como se eles soubessem, bom, vamos destruir só o que não presta, né? Exato. E eles decidem o que presta e o que não presta. Então o Caio Blinder, ele vai ali no, que o Churchill não, pessoal, é um excesso, né? Mas ele nunca reportou, nunca falou do Black Lives Matter. O que ele diz do Black Lives achei bacana marcas de chá britânicas irem à forra quando ativistas ressentidos, é assim que ele se refere às pessoas que não querem que seu dinheiro de forma indireta financie esse grupo, né? Pediram seu boicote por apoiarem o Black Lives Matter, né? Então, para o Caio Blinder, importante frisar que para o Caio Blinder, se você não quer com seu dinheiro financiar o Black Lives Matter, você é um ativista ressentido, né? Que provavelmente ele acha que não liga para a vida de negros. Então a visão e a gente está usando o Caio Blinder aqui não é porque a gente tem implicância, ele deve ser um cara muito legal, não tenho nada contra o Caio Blinder, mas eu estou usando ele como um exemplo de toda a mídia, né? Os correspondentes internacionais responsáveis por levar a informação para o brasileiro tem essa mentalidade, né? Tem esse conhecimento, tem essa capacidade, né, de ir ao fundo aos fatos que importam. Então é isso. Mas será que eles ninguém nunca se deu ao trabalho, doutor, de abrir o manifesto do Black Lives Matter no site, no What We Believe, no site do próprio Black Lives Matter? Eu estou abrindo aqui para o espectador a fonte primária. Eu sempre gosto de dar a oportunidade de ouvir a fonte primária e ver o que eles dizem a respeito. Eu achei bastante curioso, eu grifei aqui, está marcado aqui para o espectador, que eles se chamam de comrades.
E no Brasil, o camarada ele virou uma gíria, né? Uma gíria comum, principalmente para a gente carioca. Mas a palavra vem do comrade, né? Da forma como os companheiros de revolução soviética se chamavam. E mais do que isso, eles continuam aqui. O manifesto em si, eu vou deixar você falar um pouco a respeito, doutor, mas vou chamar a atenção para um trecho aqui especificamente. Que nós queremos disruptar, não, acho que isso é um neologismo, né? Romper a Nós estrutura. queremos criar a disruptura, romper a família As nuclear estruturas, ocidental. as estruturas ocidentais de família, Exato. né? Que seriam substituídas por extensões familiares e aldeias, né? Villages, É. aldeias ou povoados que coletivamente tomariam conta uns dos outros e das nossas crianças. Né? Eles querem tomar Então, conta das nossas crianças, querem dizer como nós vamos tomar conta das nossas crianças. Ao grau de que exatamente. mães, pais e crianças estiverem confortáveis. Né? Então está todo mundo confortável nesse mundo. Tem muito mais coisa no manifesto deles que não tem nada a ver. Tem uma destruição do conceito de nação, eles se enxergam como parte de uma família negra global, ou seja, o seu elo de identidade deixa de ser o elo nacional e passa a ser o seu elo puramente racial. É, e esse linguajar claramente marxista, ele se estende por todo o manifesto. Quer apontar mais algum trecho especificamente, doutor? Assim, eles falam, o manifesto é inteiro esquerdista, né, de progressista e neomarxista, né? Eles falam muito pouco, na verdade, no manifesto deles sobre brutalidade policial. Acho que eles sequer usam esse termo. Se eu não estiver enganado, pode ler de novo aí. Eu acho que eles sequer usam o termo brutalidade policial. Talvez usem uma vez, mas a maior parte do manifesto é sobre patriarcado, com patriarcado, misoginia, com o padrão cisgênero, todo esse linguajar neomarxista, né, está lá. E quando você lê mais em outras fontes do que eles chamam economicamente, eles defendem imposto de 80% para quem é 1% mais rico da população, né, que nos Estados Unidos é quem ganha mais ou menos 400 e poucos mil dólares por ano, né, o que não é lá uma grande fortuna, né? É uma pessoa que está muito bem de vida, mas não é nenhum bilionário, desses que o que a pessoa imagina nesse 1% americano mais rico é o cara que tem várias mansões. O cara que ganha 400 mil é um cara de classe média alta, né? 400 mil por ano. Talvez, mas não. E eles querem tomar 80% do dinheiro desses caras, né? Então, essa é a mentalidade econômica deles. E eles querem tudo de graça, né? Eles querem destruir o capitalismo, eles dizem isso, né? Que eles querem revogar o capitalismo nos Estados Unidos. Então, eles são um grupo revolucionário marxista, não há dúvidas disso. E eles usam os negros, vítimas de violência, para ganhar simpatia do público, né, em defesa da causa deles, que é destruir os Estados Unidos. Né? Então, esse é o Black Lives Matter. E se você tiver dúvida do que a gente está falando, por que a gente não vai um pouco e fala um pouco sobre os fundadores? São 3 fundadoras do Black Lives Matter. Por que a gente não fala um pouco delas para ver se faz sentido, se bate? Eu acho que a gente pode até deixar uma das cofundadoras dizer, nas Falar por si palavras mesmo. dela, a Patrice Cullors, o que ela acha. Eu não quero, além da fonte primária aqui, eu quero dar a oportunidade dela mesmo dizer o que ela é. Será que é um exagero? Nossa, será que a gente está deturpando a visão, dizendo que ela é marxista, não é? Vamos deixar ela falar. I also think that it might. I think of a lot of things. The first thing I think is that we actually do have an ideological frame. Myself and Alicia in particular are trained organizers. Ela está dizendo assim, que a Patrícia e ela são organizadoras treinadas, tá? Marxistas, ela usa a palavra marxista. Ela usa, ela organizadora treinadas, eu interrompi o vídeo aqui um segundo, vou continuar. We
are trained Marxists. Nós somos marxistas treinados, organizadores treinados e marxistas treinados. Vamos lá. We are super versed on sort of ideological theories, and São super versados em teorias ideológicas. I think that what we really try to do is build a movement that could be utilized by many, many black folk. Então, o que eles querem é construir um movimento que possa ser utilizado, e eu leio e escuto, que possa utilizar-se da população negra. Eu tirei isso do nosso grande Andrew Klavan. Bom, doutor, acho que usar a fonte primária aqui e mostrar direto do manifesto do que eles acreditam é um bom caminho, deixar a própria cofundadora falar é um outro bom caminho. E Mas talvez... Peraí, Paulo, peraí. Você está falando junto agora, são 3. As outras 2 são conservadoras, são pessoas democráticas, não? Eu não sei, doutor. Vamos ver o que as evidências de imagem dizem. Vamos lá. Que tal? Vamos ver as companhias que andam, as outras fundadoras, como a Opal Tometi. A Opal Tometi só anda com gente boa. Vamos ver aqui quem são as pessoas que ela anda. Opa! Aqui, a Opal Tometi. Opal Tometi é uma Não é possível. do grande Nicolás Maduro. Não só ela é uma apoiadora do Nicolás Maduro, doutor. Ela foi observadora. Ela tá aqui, o Twitter dela, o Opal Tometi, dizendo: cumprindo o meu dever como Global Citizen. Ela não é um US Citizen, ela é uma Global Citizen. É uma cidadã global, servindo como observadora das eleições nacionais da Venezuela. Sabe aquelas eleições que todo mundo diz que foram roubadas? Que até o Trump diz que... todo mundo sabe que as eleições foram fajutas. Ela diz aqui, ó. Ela só faz elogios ao movimento do Nicolás Maduro. Ainda faz um elogio ao Fidel Castro, né? Então, aqui não tem como dizer que é mentira, não é montagem. Aqui, a Opal Tometi, a outra das fundadoras, cobrindo as eleições na Venezuela como observadora. E ela diz que, aqui, ó, nesses 17 anos, aqui, frase dela, nós testemunhamos a Revolução Bolivariana sendo uma campeã da democracia participativa, construindo um sistema justo, transparente de eleições, reconhecidos no mundo inteiro como um dos melhores. Então, para ela, o sistema eleitoral venezuelano, esse que é chacota de fraude do mundo inteiro, é maravilhoso. Tá aqui, uma das fundadoras. Então, eu acho que talvez não seja conservadora, doutor. Bom, então sobrou uma, né? Então, vamos lá. A última é a Alicia Garza, que trabalhou diretamente para uma organização chamada FRSO, que é Freedom Revolutionary Socialist Organization nos Estados Unidos, que é uma organização que veio a partir de uma organização maoísta, comunista maoísta. Então, eles começaram com uma organização comunista maoísta, que virou o FRSO, que ela ocupou cargos executivos como diretora de planejamento e outros cargos mais nessa organização maoísta, né? Comunista maoísta. Então, as 3 são comunistas assumidas, têm um passado comunista, têm ideias comunistas, então têm objetivos comunistas que elas descrevem em diversos documentos, basta dar uma olhada, procurar um pouquinho, né? Então, esse é o Black Lives Matter, né? E é por isso que eles estão destruindo tudo nos Estados Unidos, com o aval de prefeitos e governadores democratas e com o aval da imprensa americana, na grande mídia americana, que acha que eles estão num verão de amor
né, que são protestos pacíficos, que são, no final, meia dúzia de gatos pingados radicais sequestra, né, e que eles têm, na verdade, objetivos nobres, que são proteger a vida dos negros. Nada pode ser mais falso que isso, como nós acabamos de provar e mostrar os recibos aqui. Tem mais um recibo que eu queria mostrar especificamente, que é o editorial, a opinião que o Black Lives Matter publicou na ocasião da morte do ditador Fidel Castro, responsável por centenas, talvez, de milhares de mortes em Cuba. Vamos ver o que o Black Lives Matter resolveu falar no seu editorial. Diz assim, eles até reconhecem, né, que talvez, né, poxa, nenhum líder não tem as suas falhas. É porque genocídio é uma falha, né? Falha desculpável. É uma falha desculpável, é um deslize. Né? Nós devemos... Transformar um povo inteiro em escravo e prisioneiro foi apenas uma falha, né? É um efeito colateral. É um efeito colateral. Exato. Pequeno. Mas eles precisam lutar contra a retórica da direita e sair em defesa do El Comandante. Tá? Que tem lições que precisam ser revisitadas e eles precisam pegar o manto e mudar o mundo. Eles querem mudar o mundo, como todo bom revolucionário. E eles assumem que são revolucionários. Eles querem fazer um mundo fundado numa visão de liberdade e paz. E Cuba é conhecido pela sua liberdade e paz. E essa visão vem da justiça, porque Cuba também é conhecido pelo seu sistema justo. Essas são as lições que eles têm que aprender do Fidel. Está dizendo aqui, revolução é contínua. E primeiro você tem que conquistar os corações e mente das pessoas. E a revolução é continuamente moldada e remoldada pelo coletivo. Aqui, revolução quem gosta do assunto de globalismo, a revolução transcende fronteiras. Eles continuam aqui, tá aqui. Não tem muito que... Não estou inventando nada, só estou repetindo. Quem quiser, basta procurar na internet, está aqui. O autor é o Black Lives Matter Global Network, ou seja, não assina uma das fundadoras, mas alguém deles. Algum comentário, doutor? Não, eu acredito que tem também uma pegada anticristã aí também, talvez. Olha, como é que nós estamos de tempo aí, Paulo? Já estamos aqui com 20 e poucos minutos. Já estamos nos aproximando do final do programa. A gente quer mirar aqui num programa sempre com menos de 40 minutos. Mas dá tempo da gente falar do Shaun King, que é um ativista bastante conhecido no Black Lives Matter. Eu queria abrir aqui com vocês o perfil do Shaun King. O King é esse sujeito bonito aqui. Ele além de ser um grande ativista do Black Lives Matter, como sempre, Harvard Law School está envolvida nisso, participa do Intercept, aquele veículo de direita do Glenn Greenwald, do famoso Verdevaldo. E o que eu achei mais interessante é que ele é um dos cofundadores do Real Just PAC. Quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, esses PACs, Political Action Committee, eles são comitês de suporte financeiro para campanhas políticas. Mas o que eu achei curioso, e é muito comum isso, movimentos políticos terem os seus PACs, é por isso que muito dinheiro que as pessoas doaram para o Black Lives Matter acabou indo para a campanha do Joe Biden. O que eu achei muito curioso nos PACs do Shaun é que eles são focados em financiar candidatos ao District Attorney, candidatos a promotores e procuradores que aqui nos Estados Unidos muitas vezes são eleitos. Então, a disputa desse Shaun King, ativista do Black Lives Matter, ela já saiu do campo só político e entrou no campo juristocrata. Assim como George Soros virou um grande financiador de campanhas juristocratas, o Shaun King
também e o PAC dele. Vamos ver o que disse o Shaun King nesses dias no Twitter. Eu vou, de novo, eu não quero cometer o risco aqui de ser injusto com ninguém, nem de caluniar ninguém. Não é o meu perfil. Vamos lá. Sim, eu acho que estátuas do branco europeu que eles dizem que é Jesus, ou seja, aquele Jesus branco, também devem ser derrubadas. Talvez não seja só o Churchill o excesso, tem que falar para o Caio Blinder. Eu ia falar isso. Eles são uma forma de supremacia branca, estátuas de Jesus, aquele Jesus do crucifixo da vovó, aquele Jesus que tem em todas as igrejas católicas, etc. Ele é uma forma de supremacia branca, sempre foi. Ele falou isso no Twitter. E aí tá aqui, ele depois retweetou. Eu recebi 20 ameaças de morte nas últimas 12 horas depois que eu disse que a gente tinha que derrubar as estátuas. Elas são um sinal de opressão e supremacia branca. Aí falou, o fato de que eu recebi essas ameaças prova o meu ponto. De que Jesus esse Jesus branco é um sinal de supremacia branca. Ou seja, nem as estátuas religiosas sobrevivem ao furor e à fúria revolucionária marxista. Espero que a gente tenha provado aqui, além de qualquer dúvida, beyond any reasonable doubt, como diz a lei americana, que o Black Lives Matter não é, como diz a revista Toda Teen para o seu filho adolescente, Black Lives Matter não é uma organização que se propõe, abre aspas, a lutar contra a brutalidade policial, como também contra as condições econômicas, sociais e políticas que oprimem os negros dos Estados Unidos. Não é isso. É marxismo puro e simples. É marxismo revolucionário financiado, puro e simples. Aí, para quem quiser ver, não é isso, doutor? Eu vou dizer mais, Paulo. O Black Lives Matter, se conseguir impor as propostas que eles têm, eles vão conseguir matar mais negros do que qualquer supremacista branco sonharia em conseguir. E eu explico rapidamente porque a gente não tem muito tempo, mas basicamente se você olhar as estatísticas de mortes de negros nos Estados Unidos, mais de 90% dos negros que morrem assassinados nos Estados Unidos morrem assassinados por outros negros, né? Infelizmente, essa é uma realidade por causa dos locais que a maioria da comunidade negra vive, são locais mais violentos, né? Então, a barreira que impede um genocídio negro nos Estados Unidos, muitos negros de morrerem, é a polícia. Então, a polícia é a grande defesa do negro inocente contra os seus algozes, né? contra assassinos, membros de gangues, né? Disputa de drogas, naquelas comunidades violentas. E o que o Black Lives Matter quer fazer? Quer tirar a polícia de lá. Então, qual é a consequência óbvia do policiamento de uma área violenta? É mais pessoas que estão nessa área violenta, que acontece de ser mais negros, em sua maioria, morrerem, né? Então, aconteceu, inclusive, depois a gente pode falar mais numa próxima oportunidade, o Ferguson Effect, né? Que foi depois que o Black Lives Matter tocou fogo em Ferguson, depois da morte do Michael Brown, a polícia meio que tirou o pé do acelerador, vamos colocar assim, né? Policiar um pouco, liberou mais áreas, o número de assassinatos aumentou, disparou, né? E quem morreu mais? Negros, né? Nós já tivemos uma morte aqui em Seattle, numa das zonas livres de Seattle, na zona ocupada e comandada pelo Black Lives Matter, com áreas de segregações onde só negros podem entrar. Esse final de semana, eu não vi nada na imprensa brasileira, mas nesse final de semana nós já tivemos um morto e um outro ferido nas tais das Chaz. Gravemente ferido. Gravemente ferido. Está no hospital e está aqui. A polícia não conseguiu
resgatar o ferido, né? E uma das vítimas um garoto de 19 anos. Ou seja, Negro. negro, Negro. naturalmente negro. Então, não Então, a tem... vida desse rapaz, que o nome dele, se eu não me engano, é Lorenzo Anderson, a vida desse rapaz que morreu assassinado nessa zona, Amor de Verão, segundo a prefeita, né? Essa zona sem polícia, não importa para o Black Lives Matter. Né? Então, o Black Lives Matter não se importa com a vida de negros. Isso é uma mentira. Na verdade, eles usam os negros e não se importam que os negros morram mais para impor a agenda comunista deles. Né? Então, não tem nada que possa ser pior do que o Black Lives Matter. E uma outra coisa, o último ponto que eu queria fazer, é que, como ele diz no manifesto deles, eles querem acabar com a visão ocidental de família, né? E o próprio Obama, no vídeo, falou da importância de uma família para esses adolescentes, essas crianças negras, né? Que essas crianças que moram, que crescem sem pai na casa, elas têm muito mais chance de acabar no tráfico, de acabar presa, de se envolver com drogas, de não completar a escola, né? Então tem um vídeo do Barack Obama que é muito interessante dele falando isso, que um grande problema dos negros não pode ser resolvido por governo nenhum, né? Ele tem que ser resolvido pela família, né? E o Black Lives Matter está aqui dizendo para acabar com a família. Então, de todas as formas, o Black Lives Matter vai conseguir, se conseguir o que eles querem, arrumar um genocídio negro nos Estados Unidos. Ele vai conseguir matar mais negros que o supremacista branco sonhou em conseguir. Muito bem colocado, doutor. Eu queria agradecer aos espectadores. Vamos chegando aqui ao final do nosso primeiro programa. Aos poucos nós vamos melhorando, ganhando prática, mas eu acredito que este tenha sido o melhor conteúdo em português sobre Black Lives Matter, toda a internet, modéstia à parte. Doutor Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço demais. Eu espero que estejamos juntos aqui mais vezes. E cada semana a gente vai aqui abordar um assunto diferente ou mais de um assunto diferente. Bom, Paulo, foi um grande prazer. Uma delícia fazer esse canal com você. E eu espero que a gente possa eu vou continuar assistindo o Fantástico, o Jornal Nacional, e o Caio Blinder, e o Manhattan Connection, e o que for que apareça no Brasil, para a gente poder conseguir fechar esse gap, né? Fechar esse abismo que existe entre o que chega de informação para o público brasileiro e o que existe de realidade. Não deixa de usar máscara I95, Face Shield e tudo na hora antes de assistir esse programa. Tamo junto. Boa noite, telespectador. Até o próximo programa.